O Internacional, que dormiu ontem à noite no G4 do Campeonato Brasileiro, hoje fica de olho na partida entre Cruzeiro e Flamengo para saber se após o final da rodada estará na posição que dá vaga direta à Copa Libertadores da América. Também falarei nesse vídeo sobre Internacional e Fluminense, jogo que ocorrerá nesta sexta-feira e os dois times têm desfalques importantes. Então vamos lá, vamos falar do Internacional. O Fluminense vive uma fase bastante conturbada, então vamos falar de tudo isso. Antes eu quero te falar da Janaína Camargo. A melhor corretora de imóveis é a Janaína Camargo. 5199610431, chama ela, não perde tempo. Então para comprar ou vender seu imóvel é com ela. A carne da melhor qualidade, tá? Você vai encontrar na Casa de Carne César. A carne de melhor qualidade sempre você encontra lá, né? Então, na descrição desse vídeo você tem todas as informações da Janaína Camargo e da Casa de Carne César. Vamos lá, vamos falar do Internacional, vamos falar do que importa. E começar esse vídeo, tá? Puxando um pouco ainda do jogo de ontem. O Inter que fez uma bela partida, um jogo mais truncado, né? Até porque o técnico do Criciúma está lá há 3 anos, então é um time que já tem muito estilo do técnico, diferente do Inter, que é um técnico que recém começou, mesmo o trabalho sendo excelente até o momento, é um time que vai se adaptando a cada jogo mais. Mas, diferente do lado de lá, né? Tinha um time mais truncado, um time que sabe como é que é o técnico. Então, com o passar dos anos, se eu não estou enganado, o Tecnati, que é o técnico deles, está lá faz 3 temporadas. Então, é um time bastante entrosado. Mas, após o jogo, tá? Roger Machado foi à coletiva e falou que Fernando não estará à disposição para a partida contra o Fluminense. E aí é já o primeiro desfalque importante que o Inter não terá, né? Porque é um jogador que tem muita qualidade, uma ótima saída de bola, um bom desarme, um jogador que mesmo com uma alta idade ele agrega muito, mas pelo lado bom, a gente tem o Rômulo, que cada vez mais vem se destacando na posição, vem fazendo boas partidas. Mas aí eu adiciono um problema. Thiago Maia, baita segundo volante. Sem o Fernando parece que ele não consegue jogar. Ele parece que precisa do Fernando, precisa desse pilar que o Fernando dá a ele para ele jogar melhor. Porque sem o Fernando, com o Rômulo, o Thiago Maia ainda não teve uma atuação de destaque. Outro desfalque do lado do Inter para a partida de sexta-feira, 7 horas da noite no estádio Beira-Rio, será o Wesley, que ontem após uma baita jogada, uma bela jogada, ele acabou simulando um pênalti ridículo, tá? Aquilo lá foi uma simulação ridícula, tanto que ele poderia ter feito o gol, mas ele preferiu cavar, recebeu seu terceiro cartão amarelo e estará de fora. Mas não é só o Inter que vai com desfalques, tá? Porque o Fluminense terá diversos desfalques para essa partida. O meia John Arias estará de fora porque recebeu o terceiro cartão amarelo. Além de Arias, Cauã Elias e Thiago Santos. Cauã Elias, que é um atacante, né? Que vem se destacando, um jovem jogador, uma promessa no Fluminense. E também o zagueiro Thiago Santos, que nem eu disse, que é um jogador que acaba sendo titular do Fluminense. O Cauã Elias também vem sendo titular, então eles vêm bastante desfalcados. Um outro jogador que não estará presente é Felipe Melo. Ele que talvez, com a ausência do Thiago Santos, poderia estar presente, mas ele também está suspenso por um cartão vermelho, tá? Que ele recebe diretamente após fazer esse sinal aqui na partida diante o Grêmio. Aí seria, né, insinuando um roubo da arbitragem, e aí acabou sendo o árbitro acabou entendendo, né, um desrespeito e acabou expulsando o atleta. Agora eu quero falar, tá, sobre a fase do Fluminense, porque é um jogo muito importante pro Inter, um jogo no Beira-Rio, um jogo que o Inter pode se afirmar no G4 dependendo do resultado de hoje e do Flamengo numa próxima rodada, tá? Vale ressaltar que no final de semana o Flamengo terá a Copa do Brasil, então o jogo de hoje pode ser uma vitória para o lado do Cruzeiro, só para contextualizar, né? Porque o Flamengo pode acabar poupando, mas a fase do Fluminense, que é o próximo adversário do Inter, é bastante complicada, tá? Vou pegar a parte de trás da tabela. Hoje o primeiro time dentro da zona é o Atlético Paranaense, com 34 pontos. O primeiro fora é o Bragantino, com 35. Mais à frente tem o Criciúma com 37, igual a pontuação do Fluminense. Então lá, Fluminense e Criciúma, mesma quantidade de jogos, 32.
e os dois com 37 pontos. O Atlético Paranaense tem 31 jogos, então ainda tem um jogo a jogar nesta rodada. Caso vença, ele iguala os 37 pontos do Fluminense e do Criciúma, e ele iguala a quantidade de vitórias. Então aí ficaria por outros saldos ali, né? Outros critérios de desempate. Mas qual é a questão que é o ponto de se tocar? O Fluminense ainda está muito próximo da zona de rebaixamento. Eles vivem uma fase difícil. Agora, não sei se vocês acompanharam, o Marcelo acabou tendo seu contrato rescindido após uma polêmica. Então vive uma fase muito grande. E tem um canal no YouTube do Fluminense, tá? De um torcedor do Fluminense, um setorista do Fluminense, que é o Sentimento Tricolor. E aí ele fala, né, do que esperar. O que um torcedor do Fluminense tem que esperar para essa próxima partida. E eu quero botar esse vídeo aqui para vocês terem uma noção de como vive a fase deles lá. É bom todo mundo ficar ciente disso, tá? Desde agora. Eu já tô pulando o jogo contra o Inter. O jogo contra o Internacional já está sendo pulado. Não calculo que a gente vai fazer nenhum ponto contra o Internacional. Que isso, tesão? Pra mim é derrota. Pra mim é derrota. Se conquistar ponto no Beira-Rio é milagre. Você já viram o time que vai a campo, né? Porque não tem como ser diferente disso, tá? Vitor Eudes, Samuel Xavier, Thiago Silva e Manuel, ou Thiago Silva e Ignacio, ou Thiago Silva e Antônio Carlos. Beleza? Diogo Barbosa na esquerda. Ok? Meio campo. Facundo Bernal, Martinelli e Lima. Ok? Ataque. Marquinhos, Keno e Germancano. É isso. Não tem como inventar. Ah, mas o Mano quer fechar a casinha. Ele pode colocar o Nonato no meio campo. E aí tira Marquinhos, provavelmente. Aí fica Facundo Bernal, Martinelli, Lima e Nonato. Keno e Cano no ataque. Não tem como ser nada diferente disso. É isso aí. Aí tu acha que dá pra conseguir ponto no Beira-Rio com esse time? De verdade, galera. Pra mim, se conseguir, é milagre. Pra mim, se conseguir, é milagre. Se o Fluminense conseguir pontuar contra o Inter sem Fábio, sem o Thiago Santos na zaga, sem o Ganso, sem o Ares e sem o Cauã Elias, se a gente conseguir um pontinho no Beira-Rio, pra mim é milagre. A tendência é derrota. Eu não conto com nada pra esse jogo. Se conseguir um ponto, é milagre. Se vencer, é morteiro dentro do cenário aqui. É fazer que nem o Gugu no banheiro lá, soltar fumaça dentro do banheiro. Eu abro a live pós-jogo aqui com 2 sinalizadores, fumaça, e morro asfixiado aqui de fumaça, irmão. A gente tem que ser muito realista, cara. Né? Até pra gente não se decepcionar, não ficar depois... Cria uma expectativa que vai ganhar do Inter, que vai pontuar contra o Inter. Porra, a gente tem que ser pé no chão. Tem que ser realista. A realidade é uma só. O Fluminense tem que vencer os 3 jogos que ele tem em casa. E aí não precisa ganhar do Inter, não precisa ganhar do Atlético Paranaense, não precisa ganhar do Palmeiras. Ganha os 3 jogos em casa. Ele tá livre do rebaixamento. Muito o que fazer. O Fluminense vive uma fase muito complicada, então é um jogo que o Inter tem que se aproveitar, sim. Agora, só para encerrar o conteúdo, tá? Falar de um recorde que o Inter, um marco, né? Que o Roger Machado pode ultrapassar o Mano Menezes. Contra o próprio, né? Que o Mano Menezes irá. O Mano Menezes, quando teve sua passagem pelo Inter, ele ficou 13 jogos sem perder. Mesma quantidade que o Inter está agora com o Roger Machado. Caso o Inter vença ou empate, né? Perdão, o Roger Machado ultrapassará o marco de Mano Menezes contra o próprio. Então é uma coisa bem legal. O Mano Menezes que já deu várias alfinetadas no Inter após sair. Então vai ser um jogo bem legal de assistir. Eu acho que o Inter tem que vencer, e meu palpite é que o Inter vai vencer, até com uma certa, não facilidade, mas com uma certa tranquilidade. O que é certa tranquilidade? É não sofrer tanto defensivamente e outros pontos. Pra mim, facilidade, né, seria, vai lá, 3-4, não acho. Porque eu acho que também o Fluminense não vai ser tão bobo, porque vai estar fora de casa. Mas não vai ser
Mas não vai ser impossível, vai ser um jogo mais tranquilo, que a gente não vai ter tanto medo de sofrer gols. Essa é a minha opinião. Like, se inscreve no canal e passa no meu Instagram, TheoSilveira09.